Muito bem, hoje vamos falar do conceito da barra de rejeição. O conceito da barra de rejeição é semelhante ao conceito do trap, só que em vez de aplicar isso no fundo anterior, aplicamos esse mesmo conceito do trap em cima de um único candle prévio. Então note, quando o mercado está indo para um lado, ele finge que vai para um outro lado, então ele rejeita esse movimento e aí continua seguindo na direção em que o mercado estava indo. Vamos já observar isso dentro de um contexto de alta e também de um contexto de baixa. Então, quando que você vai operar nesse movimento da barra de rejeição? Nota que o mercado está indo num sentido de baixa, né? Deixando seus fundos e topos cada vez descendentes. Em dado momento, notamos a presença de uma barra onde a sua abertura até consegue fazer uma sombra mais alta do que a abertura anterior, e aí o mercado rejeita esse movimento, então ele tende a ir na direção que já estava indo antes. Como é que se opera nessa situação? Nós colocamos a nossa entrada imediatamente à abertura do candle seguinte a essa armadilha de rejeição, né? Esse trap em cima do candle prévio, e logo em seguida o nosso stop tem que ficar na máxima desse mesmo candle. Então, temos o nosso stop e temos o nosso alvo. Se temos o nosso stop e nosso alvo, então traçamos ali o nosso risco-retorno dessa operação, que para esse tipo de cenário pode ir facilmente até 2,5 vezes o risco-retorno dessa operação. Então, você pode setar alvos até um pouco maior aqui, de 2,5 vezes o risco-retorno dessa operação, ou 1,5 vezes o risco-retorno dessa operação. É importante que vocês saibam que esse movimento é um movimento que ele é muito rápido. Então, é um movimento que deve ser aplicado em períodos menores, 4 horas, 1 hora. Você consegue ver essa volatilidade, principalmente nas criptomoedas. Vamos agora para uns exemplos claros dessa movimentação. Eu trago aqui a moeda FET no período de 4 horas. Veja que o mercado está inicializando aqui essa tendência de baixa e nota aqui a presença desse movimento aqui, dessa barra de rejeição. O mercado fingiu entregar um movimento um pouco mais alto, deixando aqui o nosso stop já bem definido. E na abertura do candle seguinte, que seria esse candle aqui, nós tomamos uma posição aqui de compra. Nesse caso aqui, uma posição de venda, né? Então, eu vou colocar aqui um verdinho só para sinalizar que é uma entrada. Então, tomamos aqui a nossa posição vendida, o nosso stop logo aqui na máxima desse candle. Então, eu trago aqui a extensão de Fibo, né? Com auxílio da minha ferramenta de extensão de Fibo, eu consigo projetar os alvos aí, que são de 1,5 vezes risco-retorno até 2,5 vezes risco-retorno com muita facilidade. Novamente aqui podemos encontrar a presença novamente, deixa eu arrastar isso para cá, novamente aqui, de mais um candle onde rompemos a máxima aqui, né, a abertura do candle anterior. Então, nossa compra, ou no caso, a nossa entrada, a nossa venda, vai ficar justamente aqui abaixo. Então, deixa eu colocar isso daqui como stop e temos o nosso stop e a nossa entrada. Com base nisso, projetamos a nossa extensão de fio mais uma vez e mais uma vez alcançamos alvos ali de 1,5 vezes risco-retorno até 2,5 vezes risco-retorno. Novamente aqui, ó, veja a presença de mais uma vez, continuamos dentro dessa tendência de baixa, e aí temos esse candle aqui, que é uma barra de rejeição, onde na abertura dele tomamos uma posição e o nosso stop logo acima desse movimento aqui, então podemos projetar o nosso alvo mais uma vez aí, 1,5 vezes até 2,5 vezes o risco-retorno sendo alcançado. E na ponta da compra, como é que funciona esse movimento na conta da compra? Eu trouxe aqui o Ethereum para mostrar como funciona esse movimento na ponta da compra e como a gente deve fazer essa operação. Nota que também temos aqui uma tendência de alta clara bem definida, então temos esse candle aqui, onde forma uma barra de rejeição. Podemos ver claramente aqui, onde ele perdeu a mínima do candle prévio. Então temos o nosso stop a partir desse momento e a nossa entrada na abertura do próximo candle. Então, a abertura desse próximo candle aqui, fixamos a nossa entrada. E com isso já temos a nossa extensão de Fibo sendo aplicada aqui em 1,5 vezes risco-retorno, em até 2,5 vezes o risco-retorno.
Se você perceber bem, logo em seguida também o mercado dá uma outra oportunidade aqui. Quase que uma oportunidade, na verdade, né? Quase que rompeu, mas sim, poderíamos dizer sim que é um rompimento. Então, a abertura aqui também seria uma entrada e com stop no candle aqui. Então, esse stop aqui vermelhinho, né? E mais uma vez, temos o movimento. Opa! E mais uma vez, temos o movimento da nossa ferramenta de extensão de fibra, levando nossos alvos até 2,5 vezes risco retorno. Isso pode ser aplicado, né, como visto, tanto numa tendência de alta quanto numa tendência de baixa, mas eu quero novamente ressaltar que esses movimentos ele acontecem rapidamente, então fique atento ao intradiário nas moedas que vocês estiverem operando. Se você prestou bem atenção no padrão que é gerado desses candles, eles são muito semelhantes aos padrões de 1, 2, 3 de compra, só que tem uma ressalva aqui, eu vou deixar uma observação minha pessoal de funcionamento dessa barra de rejeição. Sempre que você for monitorar uma barra de rejeição, pegue no sentido da tendência. O que isso quer dizer, Pupa? Por exemplo, se você está na tendência de queda, essa barra não pode ser uma barra positiva, ela não pode fechar positivamente, ela tem que fechar negativamente. Porém, a sua máxima deve romper a máxima anterior do candle, né? Fazendo ali um trap em cima do candle prévio. Se porventura essa barra for uma barra positiva, então a gente já vai ver outros padrões de candle que se encaixam nesse sentido.